Então, bom dia. Então, dando início a esses episódios para a comemoração do 13 de abril, o aniversário da nossa cidade, nesse primeiro vídeo eu vou colocar alguns mapas históricos, na verdade, aquilo que se considera ser hoje o primeiro mapa, a primeira representação gráfica aqui da cidade de Fortaleza, que é um mapa de 1610, feito por navegadores holandeses e portugueses, e publicados depois em alguns livros, em 1639 e tal. Esses mapas apareceram pela primeira vez com nomes bem interessantes, como Mocoripe, como a próprio Jericoacoara, Jaguaribe e outros nomes que a gente vai ver. Então, bem interessante esse primeiro mapa, ou essa primeira, pelo menos que a gente sabe, né? Essa primeira descrição gráfica daquilo que seria hoje a região da cidade de Fortaleza. Então, vamos lá. Bom dia, e nessa semana em que a gente comemora o 13 de abril, o aniversário de Fortaleza, eu vou trazer várias ilustrações e vários mapas que mostram como era essa área aqui, ou na verdade as primeiras ilustrações ou os primeiros mapas dessa área que a gente tem hoje aqui como Fortaleza. Então a gente vai trazer em outros vídeos o mapa essa ilustração de Franz Post de 1645, o mapa do Richard Carr de 1649, o mapa de 1671, baseado naquele mapa, naquela ilustração de Franz Post, a primeira planta de Fortaleza de 1726, um mapa de 1834, mas a gente vai trazer também aquilo que se considera como sendo a primeira ilustração, o primeiro mapa dessa região de Fortaleza, que foi feito inicialmente em 1610, mas foi compilado e foi publicado em outros vídeos, seguindo o relato de vários navegadores holandeses e portugueses, trazendo essa descrição dessa costa aqui do Nordeste do Brasil, principalmente na região entre o Rio Grande do Norte e o Maranhão. Então são informações bem interessantes, mapas bem incríveis, sensacionais e que trazem justamente essa primeira ilustração da cidade de Fortaleza. Então vamos lá. Mas antes de mostrar esses mapas que foram feitos muito provavelmente em 1610 e compilados em 1629, publicados em vários livros, esse relato desses navegadores holandeses, eu vou mostrar para vocês esse mapa do Gerbier de 1660, muito provavelmente baseado naquele mapa do Richard Carr, do inglês Richard Carr, que fez em 1649. Que é um mapa também bem interessante sobre a cidade de Fortaleza. Em outros vídeos eu vou mostrar detalhadamente aquele mapa do Richard Carr também. Mas hoje a gente vai ver esse mapa de 1666 e o mapa de 1610, que foi publicado em 1629. Então vamos ver, né? Então esse mapa aqui do Gerbier de 1660, que chama um mapa bem interessante, provavelmente foi baseado naquele mapa do Richard Carr de 1649, aquele que mostra pela primeira vez o Forte Schonenbock, né? Então a gente consegue aqui dar um zoom também, não consegue dar um zoom muito grande, porque esse mapa aqui não está numa resolução muito legal. Mas a primeira coisa que chama a atenção, pelo menos para mim, foi a grafia de Ceará, né? A grafia, existiam várias grafias possíveis na época, né? Tanto com S quanto com C, CH, né? E depois a gente vai... Eu já fiz episódios explicando o nome, a origem desse nome, o canto da Jandaia, ou seria uma alusão ao deserto do Saara, entendeu? Então, Ará é pequeno passarinho, tipo um periquito, e Siqui é tipo o canto, né? Então, o canto da Jandaia e tal, né? Suiará também, que era uma ave que existia por aqui e tal. Mas depois eu vou fazer um episódio mais detalhadamente sobre isso. Mas o que a gente vai falar aqui é sobre o mapa, né? Então a gente vê a grafia e a gente vê aqui, as montanhas que havia na época que se tinha aquela lenda de que havia minas de prata aqui, que a gente vai ver desde a descrição de 1610, naquele mapa de 1610, que a gente vai ver logo em seguida. A gente vai ver que nas descrições havia essa lenda de que havia prata aqui no Ceará, e Matias Beck acabou vindo para cá justamente à procura dessa prata, porque a situação em Pernambuco não estava muito legal para os holandeses do ponto de vista financeiro e até do ponto de vista militar. E eles precisavam dessa prata, precisavam desse dinheiro até para se fortificar, até para fazer uma resistência maior dessa colônia holandesa que estava lá em Pernambuco. Então aqui você tem as montanhas, Maragoaba, que seria mais ou menos hoje Maranguape, né? Rapé-Aíba,
aqui Itarema e aqui Inhã, né? Então a gente tem aqui as aldeias, isso aqui era uma aldeia indígena, muito provavelmente, ó, aquele caminho que tinha, os rios, as lagoas que tinha, ó, a Lagoa 11, aquela lagoa aqui que era do Monduígue, que muito provavelmente é a Lagoa do Mundumbim, né? E aqui a região do litoral mesmo, ó. A gente vê os vários rios diferentes e as várias pontas diferentes, por exemplo aqui, ó, Baía do Mucuriba, que era essa baía aqui muito provavelmente o Riacho Maceió, aqui o nosso Riacho Pajeú, né? Aqui o riacho muito provavelmente da Jacarecanga, aqui o Rio Ceará com a região dos fortes que havia aqui, né? E você vê que ele coloca essa foz dupla também, como havia naquela época, né? Rio Choró aqui atrás, Rio Pacuti, Rio Cocó, na verdade, aqui, ó, que é o Rio Cocó, Rio Pacuti, aqui, e vê a grafia, ó, Cocó, Pacuti, então, são grafias que a gente usa até hoje, né? Então, muito interessante isso aqui. E aqui, ó, Mar del Norte, ou seja, aqui é o Mar do Norte e do Nordeste do Brasil. Então, a gente tinha também aqui essa planta detalhada do forte, que eu vou trazer na próxima imagem colorizada, essa planta aqui do forte. Mas olha que interessante, a gente tem aqui esse mapa do Gerbier de 1660. Na live que a gente vai fazer com o Terta Amorim, na terça-feira, na próxima terça-feira, e que eu vou disponibilizar também depois no YouTube, no canal do YouTube, a gente vai discutir detalhadamente esse mapa de uma forma bem interessante para que a gente possa compreender ainda mais essa origem. Eu só queria citar para vocês e vou trazer também esse mapa aqui mais detalhado, colorizado, só para a gente ter uma noção, mas a gente vai discutir esse mapa detalhadamente na próxima terça-feira. E a próxima imagem que a gente vai ver, o próximo mapa que a gente vai ver, é aquele do Gerbier de 1660, mas nessa visão mais aproximada aqui do forte, justamente para a gente ver, ó, aqui ele já não traz aquelas imagens. A gente, num próximo vídeo, vocês vão ver, porque eu estou fazendo isso aqui em seguida, mas eu vou mostrar isso aqui primeiro, mas nos próximos vídeos eu vou mostrar detalhadamente a planta do Richard Carr, que ele fez aqui, que é de 1649, e muito provavelmente o Gerbier se baseou nela para fazer esse mapa que eu estou mostrando hoje. Então vocês vão ver que há diferenças. Na planta do Richard Carr, ele trazia uns armazéns que havia aqui fora e tal. Aqui, ó, seria o alojamento do Matthias Beck, aqui seria um armazém. Aqui fora teria outro armazém também. Você vê as estradas que havia, os caminhos que havia, principalmente para a região do rio, do Riacho Pajeú, que é esse nosso riacho aqui, ó, que está correndo aqui, fazendo essa curva aqui, um outro caminho para cá. As plantações, ó, havia plantações aqui, e as pessoas, os barcos que ficavam aqui nesse nosso antigo porto, nesse nosso antigo ancorador, vou dizer assim. Havia a Pedra da Velha aqui, né, que foi base para a Muralha Rockshaw, e havia as pessoas aqui na praia. Olha que interessante. As pessoas na praia carregando, muito provavelmente, víveres, carregando cargas, carregando algumas coisas nesse sentido, né? Então, tudo aqui, a gente vai discutir esse mapa, como eu já falei, na terça-feira, na live com o Terto Amorim, e eu vou deixar depois esse episódio no YouTube, então não vou discutir muito aqui, vou só quis mostrar en passant, e aí a gente vai ver agora aquele mapa de 1610, a ilustração de 1610, que foi publicada em 1629, que provavelmente é a primeira representação gráfica do litoral aqui da cidade de Fortaleza. E a coisa mais importante desse vídeo de hoje é justamente esse livro, que está na Biblioteca Nacional, né, do Brasil, aqui lá do Rio de Janeiro. É um livro que é domínio público e a gente está microfilmado e a gente consegue dar um zoom muito grande também, para identificar tudo que está sendo escrito nele, o índice aqui e tal. É bem legal, bem interessante. Então, em 1610, um holandês chamado Hendriksen Kopp, ele fez um desenho aqui da costa de Fortaleza. E nesse desenho a gente vê registradas algumas atividades humanas na praia, por exemplo, alguns índios, o pessoal pescando e tal. Então, nesses interessantes manuscritos que estão nesse livro aqui, isso aí foi mais uma excelente dica do nosso amigo Terta Amorim, que a gente vai fazer a live na terça-feira, a gente pode encontrar aquilo que é conhecido hoje como a primeira descrição do litoral que a gente conhece hoje pelo Ceará. Essas descrições, feitas tanto por holandeses quanto por navegadores portugueses também, elas foram compiladas em 1629 em vários livros. Esse livro aqui é um dessas
desses livros que tem essas compilações, né? Então, muitas coisas são interessantes no texto que a gente consegue traduzir desse manuscrito, tem manuscrito em francês e tal, para o português. Primeiro, os nomes das localidades, que muitos desses nomes ainda hoje têm alguma semelhança com os nomes atuais, como por exemplo Jaguaribe, Pecém, Camusim, Mucuripe, que era o Mocouro, Jericoacoara, né? Os nomes das tribos indígenas que havia aqui nos locais, os nomes de alguns dos líderes desses povos indígenas, as características desses locais, como se havia água doce, ou se era um rio que podia aportar barcos, além da descrição de minas de prata no que hoje seria a Serra de Maranguape, né? Vale a pena ler e tentar imaginar aquela jornada desses navegadores aqui nas costas do norte e do nordeste do Brasil no século XVII. Esse manuscrito talvez seja o primeiro que traz uma descrição detalhada dessa costa do Nordeste, vindo desde Pernambuco até o rio Amazonas, ou seja, esse litoral norte aqui do Brasil, né? Então eu coloquei aqui apenas nesse vídeo só alguns trechos desse manuscrito com a descrição das distâncias e os nomes dessas localidades entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, e a gente vai ver detalhadamente aquela região do Mucuripe, que é a primeira representação gráfica, ou que a gente acredita ser a primeira representação gráfica que pelo menos sobreviveu ao tempo da região aqui de Fortaleza, né? Então, esse livro aqui, esse manuscrito, ele foi escrito por Hessel Gerrits em 1629, né? Então começa na região desde o Rio Grande do Norte com o rio Potingue, ou Rio Grande, né? Que era um rio, ele descreve assim o Rio Grande como se fosse um rio grande com uma forte correnteza na costa leste, perto da costa, equipado, e nesse Rio Grande tinha uma fortaleza que era muito próximo da costa, porque muito provavelmente o Forte dos Reis Magos, né? Equipado com 9 armas de metal. Interessante também que esse livro foi utilizado também justamente naquela época que havia as invasões francesas, holandesas e tal, até como uma forma de você saber quais eram as defesas portuguesas que havia nessa região aqui do Nordeste do Brasil, né? Então ele traz que havia 9 armas de metal, ou seja, 9 canhões, 40 soldados e uma vila de 8 casas e uma igreja, muito provavelmente os primórdios da cidade de Natal, né? Habitada pelo povo da usina, 5 portugueses e alguns negros. Os navios eles podem chegar perto do forte, são 5 léguas de Pirangu, né? É a descrição que ele traz de lá dessa região. Aí depois o próximo rio que ele traz é o rio Ceará-Mirim, Ceará com grafia com S também, né? Que ele diz assim, é um pequeno rio de água doce sem portugueses. Os navios, eles vêm tomar água. Quando diz assim, o navio vem tomar água, é que eles iam se reabastecer nesses locais, porque havia muitos rios aqui de estuário, como por exemplo o próprio rio Ceará, cuja água é salobra. O próprio rio Ceará-Mirim também, a água é salobra, né? Então, você tinha que ter outros rios com água doce, que seriam rios em que o mar não entraria muito, para que os navios pudessem se reabastecer justamente de água potável, né? Então, esse rio Ceará-Mirim, os navios eles podiam vir tomar água. E ele era localizado a 2 léguas de Potingue. Aí a outra localidade que ele chama Piracabura, um pequeno rio sem portugueses, a 1 légua do Ceará-Mirim. Pecutinga era uma praia de água doce, sem portugueses. Você vê que muitos eles falam, não tem português aqui, né? A 6 léguas de Pecutinga. Raaçai era uma praia sem portugueses, a 3 dias a pé de Uguaçu. Jaguari, olha aí o Jaguari, um grande rio salino, muito provavelmente o rio Jaguaribe, né? A foz do rio Jaguaribe, um grande rio salino, porque a foz, naquela região de Fortim e tal, é salobre a água ali daquela região, né? Então, é um grande rio salino, desabitado, pouca profundidade, pouca água. A 2 dias a pé de Vupanem. Paripoaire, um pequeno rio de água salgada, desabitado, a 1 dia de caminhada de Jaguari. Uguaguaçu, é uma praia com pouca água. Quando diz praia com pouca água, aqui tinha pouca água potável, pouca água doce, né? Desabitada, a 1 dia de caminhada de Vuixoró. Vuixoró, muito provavelmente, o rio Choró, né? Mocouru é justamente o nosso Mucuripe, né? E aí ele fala, uma baía, uma enseada muito interessante com tribos indígenas. Olha aí que legal, né? E a gente vai ver já essa demonstração do Mucuripe. Ceará, um rio que comporta barcos, e Ceará com S. Água boa,
lugar grande e muito povoado. Olha que interessante, em 1610. Entre os seus habitantes, muito povoado, quando ele fala assim, povoado por índios, né? Entre seus habitantes, há quem saiba escrever. Olha que legal. Há madeira para fazer cores negras, madeira para compactação, muito algodão, tabaco, óleo balsâmico, pedra branca transparente. 3 léguas de Ceará fica a montanha de Boraguaba, que fecha uma mina de prata, a 2 dias a pé. Você pode ver a montanha a bordo de navios. E isso é interessante. Quando você está aqui no litoral do Nordeste do Brasil, do Norte do Nordeste do Brasil, a única cidade, assim, a única região que você consegue ver montanhas perto é a região de Fortaleza, né? Essa região aqui que a gente está, que são justamente as serras de Maranguape, a serra de Pacatuba, né? Então, ele disse que podia. Nesse local você pode ver a montanha a bordo de navios. A prata está lá, em fragmentos. Também pode ser desenterrada. Ainda há uma mina de prata a 10 dias a pé de Ceará, em um lugar chamado Guarundug, perto de um rio chamado Camoci. Olha aí que interessante. Será que ainda tem essa mina de prata lá perto do rio Camoci, hein? Ou será que é mais uma lenda, né? Então, a 2 dias a montante, há uma montanha de chumbo. E a menos de 1 légua, uma montanha de cristal. Olha as coisas que se dizia que havia aqui no Ceará, que era considerado uma terra sempre fértil, tal. Há uma mina de prata também em torno de Pariba, num lugar chamado Toutouba. A prata da montanha de Guarandug está em terreno duro. A montanha de Guarandug é próxima ali à Serra de Maranguape, não em pedra. Encontramos mais em Boranguaba. Os depositantes acima mencionados declaram ter certeza do que avançam e, em apoio às suas declarações, declaram os seguintes dados. A prata que encontraram nos sítios acima mencionados é branca e dura. É encontrada em pedaços pequenos e uma parte dessa prata, inclusive, ou aquilo que se achava que era prata foi levada por alguns índios para Pernambuco, até para Pernambuco, e os caras lá de Pernambuco, os holandeses viram e tal, realmente tem prata lá no Ceará, e aí resolveram vir aqui para o Ceará, depois em 1649, né? Aí diz assim, o manuscrito ainda assim, ó, eles mantêm a coisa secreta em sua nação, dizendo que os índios diziam que mantinham aquela informação da prata secreta. Encontramos essa prata, agora o navegador falando, né? Ao pé da montanha, vemos passando. Eles, os índios, a usam como um peso para redes de pesca. Aí, os índios usavam a prata como um peso para redes de pesca. Os depositantes declaram ter visto. Eles se oferecem, os índios, né, para retornar com os navios da companhia para buscar dinheiro e voltar aqui com os deles. Depois retornam ao seu país. Taipirug, um grande povo em torno de Mocururu, que é a Baía do Mucuripe, tem água fresca, muito provavelmente o riacho Maceió, ali da beira-mar, né? Vuapaba, uma montanha que fica perto de Tapirug, o chefe de Tapirug é chamado de Caiaba e o outro chefe chamado de Vaguaçu. Tataquauix, que significa pólvora, Tataponja, que significa bala, ou seja, eles já estavam traduzindo aquelas expressões que os indígenas falavam para mostrar as coisas, né? Por exemplo, Tataconix era pólvora, Tataponja, bala, espingarda, Mocaba, espingarda, Tatabois era para sofrer, né? Então, ele falava assim, os navegadores falavam ainda assim, mas os nativos eles acrescentam ao carvão uma certa seiva de folhas secas ao fogo, além de um combustível que chamam de tata-nós, que parece com pólvora. Ele é duro como sal e pinga nos riachos da montanha. Pode ser encontrado em grãos pequenos e separados, semelhantes a ervilhas. Essa montanha fica em Vicheiro, a 2 dias a pé do mar, até as florestas. Gasper viu a montanha e Gasper é um navegador holandês, e declara que se alguém atear fogo nessa Tatacois, que era uma coisa parecida com pólvora, na montanha, a montanha inteira incendiará. O Pecém, o que é que lembra? O Pecém, né? Um pequeno rio de água doce a 2 dias de marcha e 5 léguas de Ceará. Pará, uma praia, um pequeno rio de boa água e boa ancoragem a 5 léguas de Upecém. Corra, um rio grande e uma praia também a 8 horas a pé do Pará e do Upecém. Taregri, um rio salgado, sem água doce, em 1 dia e meia léguas do Coru.
Paratiúgue, um grande rio raso, sem água doce, a 6 léguas do Aracatiúgue. Timugue, um pequeno rio raso, sem água doce, a 3 léguas e meias de Paratiúgue. Jurucaque, uma praia com pouca água doce, a 4 léguas de Timougue. Então, ele vai falando isso aí, até chega aqui, ó. Camucí, um rio grande, com embarcações grandes, muito provavelmente Camusim, né? A região de Camusim, sem água doce, a 9 léguas de Upeba. Os navios podem voltar até o meio-dia de caminhada. A 2 dias a pé de Camusim, há a montanha de Guarundungue, localizada em frente ao rio Camusim. O povo de Pernambuco, Jaroaçu, Tamará, Cararuba e Guanana, são tobaiaras. Os da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande que ele fala, da Pinguaçu, e são potiguares. Os de Mongarape são tiguaçus e tiguares, vestidos. A Baía da Traição também era habitada pelos tiguares, mas agora permanecem os toibares. Mocoru, uma baía de Ceará, produz madeira amarela para o trabalho dos marceneiros. Essa madeira é chamada de tatajuba. Em Pariba e Ceará há uma abundância de gengibre, que é consumido cozido com ervas e em vasos de barros e triturados. O gengibre é chamado de mangaratai. A madeira das tábuas é chamada de uguiaratucuaia. A pedra azul transparente, como a safira, é chamada de itagi, da qual eles fazem corais. Existe uma pedra do tamanho de um homem. Eles são encontrados em Ariamugue e nos paus de Jandoruí. A madeira do Brasil é chamada de... A madeira Brasil, né? O pau-brasil. É chamada de Uvirapitangue. A madeira de cor preta é chamada de Uviaiugue. E o algodão de Amonhugue. Ou seja, são traduções que eles fazem, né? E ele assina no final, ó, coletado por HG no ano de 1629, em 29 de julho, a bordo do navio Zutphen das Índias Ocidentais, perto de Tortugas, a 40 braços no mar. Olha que interessante, né? Mas o mais interessante desse livro, que compilou essas informações desde 1610, é justamente isso, essas ilustrações que a gente tem da região aqui, ó, das montanhas que havia nessa região e tal, ó, aqui, como era o litoral e tal, as regiões em que havia essas depressões, as profundidades que a gente vê. Eu vou passar aqui para cima, a gente tem os lugares onde havia igrejas, aqui ó, você tem um crucifixo aqui, onde havia casas. Eles trazem aqui também a ilha de Fernando de Noronha, muito bem descrita, sabe? Isso falando em 1610, né? Onde havia regiões para portos, ó, inclusive com as profundidades aqui, para as pessoas onde havia casa e tal. Mas o mais interessante, o objetivo desse vídeo, a gente falou isso tudo só para chegar aqui, é justamente para ver essa imagem. Ó. Essa é a primeira imagem que a gente tem até hoje, ou preservada até hoje, da região do Mucuripe. A gente tem aqui, ó, Mucuripe, escrito aqui, que ele escrevia na época como Mocoru, né? Mocoru, aqui o Mucuripe. Era uma região que podia aportar navios menores, navios pequenos. A gente tem aqui a região, muito provavelmente a ponta do Mucuripe, aquela enseada do Mucuripe, né? Aqui havia as atividades dos barcos que praticavam a pesca aqui nessa região. Havia os recifes de corais aqui, ó, na praia e tal. Então, bem interessante, e muito provavelmente houve algumas mortes aqui nessa região, que havia, ó, essas três lápides aqui, que seriam 3 túmulos de pessoas que foram jogados no próprio mar, na própria baía, né? Havia também algumas casas aqui e tal. Então é bem interessante a gente entender e ver as montanhas que a gente conseguia ver ao fundo, né? Entender como era essa primeira descrição aqui da região do Mucuripe, aqui, que é a primeira descrição que a gente tem aqui do Ceará, um mapa que mostra a região aqui de Fortaleza. Então, nesse 13 de abril, ou nessa semana do 13 de abril, que eu estou colocando esses vídeos todos, eu gostaria de mostrar esse mapa de 1610, essa ilustração, na verdade, que seria a primeira ilustração aqui representando
a nossa cidade de Fortaleza. Então, esse presente à cidade de Fortaleza, na região justamente do Mucuripe. Legal, né? Então é isso, se você gostou do conteúdo desse canal, se inscreva, dá o like, avisa para os seus amigos. Vão ter vários vídeos em seguida sobre outros mapas, aqueles mapas de 1649, 1660, 1671, 1726. Eu vou falar da primeira planta de Fortaleza, que tem umas informações bem interessantes também, e de um mapa de 1834. Então, e combinando com a live na terça-feira, com as lives na terça-feira, com o Terto e com o general Júlio Lima Verde, que por muito tempo foi comandante da 10ª Região Militar, que é localizada ali no Forte, na Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Então acho que vai ser bem legal essa semana do 13 de abril, do aniversário da nossa cidade. Vou colocar também uns vídeos que eu já tinha feito bem no começo do canal sobre a história de Fortaleza e sobre essas datas que a gente pode, né? A data hoje é 13 de abril de 1726, que comemora justamente essa elevação à vila, mas a gente pode comemorar também em 1603, lá na Barra do Ceará, em 1612 também, né? Então tem outras possíveis datas, em 1649, quando veio o Matias Beck e tal. Então é isso. Acho que vai ser legal, vão ser legais esses vídeos e espero que vocês gostem bastante. Então, aproveite a sua cidade.